paz do Senhor, turma dos juniores, sejam bem-vindos a mais uma EBD em Casa. Isso mesmo, eu, tia Osana, está muito, mas muito feliz mesmo por estar junto com vocês mais uma vez. Olha, criança, nós estamos, tá certo, na lição 12. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Domingo que vem, criança, é a nossa última lição, tá certo? Do nosso trimestre, a última lição da nossa EBD em Casa. E antes, criança, de começarmos a nossa aula de hoje, eu te convido a fechar os teus olhos e vamos falar com Deus? Vamos lá? Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui falando, Pai querido, da Tua preciosa palavra. Senhor, obrigado por ter nos ajudado até chegar aqui, Senhor Jesus. Senhor Jesus, não tenho palavras para agradecer o que Tu fizesse conosco, Pai, durante esse período, Pai Santo, da nossa EBD em Casa. Ó Espírito Santo de Deus, eu quero Te apresentar cada criança, cada família, Pai amado, que Tu, ó Deus, vem entrando em cada lar nesse exato momento, que o Senhor venha resolvendo, Pai querido, aquilo, Pai amado, que eles não estão conseguindo resolver. Senhor, eu Te faço mais uma vez um convite muito especial, que Tu, ó Deus, venha se fazer presente em nossa aula. É o que eu Te peço, meu Pai, e desde já Te agradeço. Amém! Criança, é maravilhoso falar com o nosso Deus. Isso mesmo. E olha só, tia vai começar a nossa aula louvando o corinho que diz assim, ó. Criança, o corinho é assim, tá certo? Te amamos, Deus, e te adoramos com gratidão, aleluia, ao Teu amor. Escuta, ó Rei, este meu cantar, e eis que seja um doce som para Ti. Te amamos, Deus, e te adoramos com gratidão ao Teu amor. Escuta, ó Rei, este meu cantar, e eis que seja um doce som para Ti, e eis que seja um doce som para Ti. É muito bom, crianças, louvar o nome do Senhor Jesus. E agora, criança, tia vai dizer para vocês o nosso título da lição, que já está aqui bem pertinho de mim, que diz assim, ó: Jesus é traído, preso e negado. Tia vai repetir mais uma vez. O nosso título da lição diz: Jesus é traído, preso e negado. E agora, crianças, eu te convido a dizer comigo, tá certo? O nosso título da lição. Vamos lá? Título da lição diz como, crianças? Jesus é traído, preso e negado. Isso mesmo. E agora, crianças, eu te convido a vocês pegarem as suas Bíblias, tá certo? Vamos abrir as nossas Bíblias
no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Por enquanto, vocês estão aí pedindo ajuda para alguém, tá certo? Quer dizer que Romanos está no Novo Testamento, tá certo? Então, peça ajuda para alguém que está aí pertinho de vocês. Por enquanto, vocês estão procurando, tia louva um corinho e fala assim: a Bíblia ensina como viver, a Bíblia ensina como viver, a Bíblia ensina como viver. É isso que eu devo fazer. Eu devo sempre obedecer e nunca mentir, nem brigar, nem xingar. Tratar aos outros com amor. Se quero agradar ao Senhor, se quero agradar ao Senhor. E aí, crianças, já acharam? Tia vai ler primeiramente na Bíblia, tá certo? Depois, tia vai colocar o cartaz. Que diz assim a palavra de Deus, Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz assim a palavra de Deus. Pois sabemos que todas as coisas trabalham junto para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Agora a tia vai colocar o cartaz aqui pertinho dela, tá certo? Tia vai ler mais uma vez sozinha, tá certo? E vocês vão ficar prestando atenção. Romanos, capítulo 8, versículo 28, criança, é o nosso para memorizar. Corrigindo, diz assim: pois sabemos que todas as coisas trabalham junto para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com seu plano. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Criança, quando nós confiamos que Deus cuida de nós, não devemos se preocupar com as situações ruins que enfrentamos, tá certo? Pois sabemos, criança, que ela contribui para o nosso bem. Isso mesmo, criança. Sabemos que tudo o que acontece contribui para o nosso bem. É através das situações ruins que enfrentamos que nós aprendemos, tá certo? A cada dia mais confiar no Senhor Jesus. Tia vai ler mais uma vez, tá certo? O nosso para memorizar, que está em Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz assim: pois sabemos que todas as coisas trabalham junto para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com seu plano. E agora, criança, eu te convido, tá certo, a ler junto comigo. Vamos lá? Para memorizar, se encontra onde, crianças? Romanos, capítulo 8, versículo 28. Diz o que, crianças? Vamos lá? Bem bonito? Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com seu plano. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Isso mesmo, criança. Ficou lindo, tá certo? E agora, crianças, tia vai louvar um corinho com vocês, tá certo? Que a letra já está aqui pertinho dela. Que diz assim, ó. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar,
Irei com meu Senhor para onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Olha só, criança, a letra desse corinho está dizendo assim: se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor para onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Olha, criança, nesse corinho está dizendo assim: se pelos vales, se pelas tribulações nós passarmos, temos que andar com o nosso Senhor Jesus Cristo, sabe? Pois Ele é que habita dentro do nosso ser. E para onde Ele for, nós temos que ir, porque é através dele que nós encontramos o quê? A paz, a felicidade, tudo encontramos no Senhor Jesus. Temos, criança, que confiar, porque Ele é o nosso Salvador. Se Ele conosco vai, comigo vai, nós temos que ir, não temos que temer, porque, criança, é grato servir a Jesus e levar a nossa cruz. Sabe por quê? Porque o nosso Jesus Cristo, Ele é fiel e temos que confiar no Senhor Jesus. Tia vai louvar mais uma vez e depois vocês vão louvar junto comigo. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor para onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. E agora, crianças, vamos louvar junto comigo? Vamos lá? Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor para onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Tá lindo, vamos lá? Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai.
grato servir a Jesus, levar a cruz, ser Cristo comigo vai, eu irei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que hino maravilhoso, né, criança? Temos que ser grato ao nosso Senhor Jesus, certo? Então, crianças, chegou o momento maravilhoso. Que é o momento? Isso mesmo, chegou o momento da história. E tia vai louvar um corinho e fala assim, ó. Leia a Bíblia e faça uma oração, faça uma oração, faça uma oração. Leia a Bíblia e faça uma oração, se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer, leia a Bíblia e faça uma oração, se quiser crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê, não irá crescer. Não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, não irá crescer. Então, crianças, vamos todos ficar bem quietinho e prestar bastante atenção. Olha, crianças, Jesus, ele fez grandes coisas, tá certo? Durante seus 3 anos de ministério. Ele curou, perdoou pecados, fez amigos, ensinou, alimentou multidões. Tudo isso, criança, ele fez porque ele obedeceu à vontade do Pai. E assim, criança, que Deus quer que nós façamos, que nós, criança, devemos sempre obedecer. E agora, criança, o seu ministério, tá certo? Estava chegando no fim. E ele, criança, sabia disso. Um dos seus discípulos, Judas Iscariote, prometeu, criança, ao chefe dos sacerdotes que o entregaria para ser morto mediante ao pagamento de 30 moedas de prata. Isso mesmo, criança. Judas, ele entregou a Jesus, tá certo? Para ser morto por 30 moedas de prata. Crianças, Jesus, ele se reuniu com os discípulos. Olha aqui. Jesus, ele se reuniu com os discípulos para comemorar a Páscoa e transmitir, criança, as últimas instruções. Em breve, ele seria traído, negado e morto. Mas, criança, tudo isso fazia parte do plano divino. Tá vendo aqui a figura? Jesus com seus discípulos. Usando, criança, o pão e o vinho, celebrou o quê? A ceia do Senhor, mostrando que o seu sacrifício, criança, deveria ser sempre lembrado. Quem se lembra? Que nós lembramos, sim, do sacrifício de Jesus no culto de Santa Ceia, não é verdade? Quando o pastor ele levanta o pão, simbolizando o quê? O corpo de Cristo. E quando ele levanta, né, o vinho, né, que é o suco de uva, simbolizando o quê? O sangue de Jesus. Então, vamos lá.
Depois, criança, de cear, tá certo? Foi com seus amigos, tá certo? Para um lugar chamado Getsêmani. Levando, sabe quem? Pedro, Tiago e João. Foram para um lugar, criança, mais reservado para orar. Pois, criança, ele estava o quê? Muito triste e angustiado. E no jardim, criança, olha só aqui, Jesus, ele entregou mais uma vez a sua vida ao Pai, e se dispôs a enfrentar o sofrimento que viria. Jesus aqui, tá certo, na figura, nesse momento aqui, ele está entregando mais uma vez, tá certo? Tá certo? A sua vida ao Pai, tá certo? Quando criança, eles estavam falando com seus amigos, tá certo? Guardas chegaram, tá certo? E levaram Jesus preso para a casa do sacerdote chamado Caifás. Onde, criança, Jesus, ele foi interrogado, mas não disse nenhuma palavra. Isso mesmo. Olha só aqui. Jesus, ele foi interrogado, criança. Tá vendo aqui? Mas não disse nenhuma palavra. Durante o seu interrogatório, crianças, como está aqui na figura, Pedro, criança, foi reconhecido como um dos discípulos de Jesus, mas por temer de ser preso, Pedro negou a Jesus 3 vezes. Tá certo? Por 3 vezes, Pedro negou a Jesus. E Pedro, criança, era amigo de Jesus. Mas mesmo assim, ele teve o quê? Medo de ser preso e negou a Jesus. Então, vamos lá. Depois de ser interrogado por Caifás, criança, Jesus ele foi levado a Pilatos, que ficou admirado com seu comportamento. Porque Jesus, criança, ele estava tranquilo. O mestre, criança, tinha plena consciência do sofrimento e do preço que deveria ser pago. Ainda assim, confiou em Deus e obedeceu à sua vontade. E assim, criança, que Deus quer que nós façamos, que nós sempre obedeça à vontade do Pai, que é a vontade do nosso Deus. Tá certo? Sabe, criança, ele vislumbrou, tá certo? O propósito maior. Que propósito maior é esse? Que seria cumprido. O quê? O homem seria o quê? Salvo do sofrimento do pecado. E sabe, criança, de uma vez por toda. Sofrimentos existem, criança, mas que não são em vão. Todas as coisas fazem sentido para aqueles que vivem sobre a mão de Deus. Isso mesmo. Não entender o que está acontecendo não é sinal, criança, que Deus nos abandonou. Não. Muitas das vezes precisamos passar por várias situações. Mas Deus, ele nunca nos abandonou e não vai nos abandonar. Porque a palavra do Senhor diz assim, lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, parte B. Ele diz assim,
não te deixarei e nem te desampararei. Às vezes, precisamos passar por situações, como eu falei, mas Ele está conosco. Às vezes pode até pensar que Deus não está nos vendo, mas Ele está contemplando. Ele está lá nos ajudando. Tá certo, criança? Ele está conosco. E em Jesus, criança, temos o quê? A certeza, isso mesmo, que vamos sobreviver qualquer aflição. É só nós confiarmos no Senhor Jesus. Tá certo, criança? É confiar nele. Não esqueça, temos que confiar no Senhor Jesus. E eu quero, crianças, que vocês agora abram as suas Bíblias no livro de Romanos, tá certo? Romanos, capítulo 8, o versículo 38 e 39. Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39, para vocês entenderem, tá certo? A nossa lição de hoje. Que a nossa lição de hoje é o quê? Obedecer à vontade do Pai. A nossa lição de hoje é confiar no Senhor Jesus. Tá certo? Que Ele está ali do nosso lado, nos ajudando, mesmo a gente percebendo que a gente pode até perceber assim, Deus não está nos vendo, Deus, onde é que está Deus? Deus está do seu lado. Mas às vezes é necessário passar por algumas aflições, mas Ele não vai nos abandonar. Ele está ali conosco, sabe por quê? Porque Ele sabe até aonde nós aguentamos, até aonde nós podemos suportar. Quando Ele vê que nós não estamos mais conseguindo, aí Ele vem, aleluia, e vem, olha, e pega nos braços, nos ajuda. Isso, Ele está ali do nosso lado. Nunca esqueça que Jesus está do teu lado. Então, vamos lá? Vamos lá, crianças? Vamos ler? Romanos 8, 38 e 39. Diz assim: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir. 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Criança, que vocês possam ficar com essa linda história, lembrando que nada pode nos separar do amor do nosso Deus. Tem um corinho que está de acordo com esse versículo, que diz assim, ó: nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguições, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poder e nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura
poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Então, olha, nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Que coisa boa, né, criança? Nada pode nos separar do amor do nosso Deus. E agora, criança, eu te convido a fechar os teus olhos. Vamos orar, a agradecer a Deus por essa aula maravilhosa, que vocês nunca se esqueçam de confiar no nome do Senhor Jesus, tá certo? Vamos lá? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Pai querido, por mais uma aula, Senhor. Obrigado, Pai querido, pelo Senhor ter se feito presente em nosso meio. Pai querido, eu quero te apresentar cada criança, Pai amado, cada família, ó Espírito Santo de Deus, que possamos, Pai querido, cada dia mais confiar em Ti, que possamos, Pai querido, cada dia mais Te obedecer, que as crianças possam entender, Senhor Jesus, que temos, Senhor Jesus, que confiar mais em Ti, que temos também que obedecermos. Ó Pai amado, obrigado por tudo, Senhor Jesus. Obrigado por estar conosco. Obrigado, Senhor Jesus, por ter chegado até aqui, Senhor. Na lição 12, Senhor Jesus. Próximo domingo, Pai querido, estamos encerrando, Pai querido, mais uma EVD em casa. Obrigado, Senhor, por ter nos sustentado. Eu quero te apresentar cada tios e tias do departamento infantil. Nos ajuda, nos dá força, para que nós possamos, Pai querido, prosseguir sempre em frente, sempre olhando para Ti, que é, Pai querido, o nosso alvo, Pai querido, que é autor e consumador da nossa fé. Ó Pai amado, obrigado por tudo, Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, crianças. Até domingo, assim, se Deus permitir. Tchau!